sempre é uma nova alegria, é uma bênção dos céus, é de fato uma maravilha nós nos ajuntarmos, como fazemos de novo. E como sempre dizemos, sair, das nossas fronteiras, como fazemos no dia da nossa live, porque nós podemos alcançar pessoas que, evidentemente, sei de algumas delas que estão milhares e milhares de quilômetros longe de nós. Mas com o milagre da tecnologia, com os satélites que estão nos cosmos, no alto, estão aí nas nuvens, nos céus, nós podemos então chegar a essas vidas e pessoas. E evidentemente, o nosso propósito é de que elas se façam como nós. Nós somos apetitosos, nós somos desejosos e até ansiosos por adorar a Deus, por nos ajuntar, como a igreja primitiva o fazia, principalmente no domingo, como está escrito, lá em Atos 19, diz que no primeiro dia da semana, era inclusive o dia que eles partiam o pão. Jesus, na última ceia, ele disse que a ceia, ela substituiria a Páscoa. Não mais, tanto é que ele profetizou que ia acabar o templo. E de fato, nos anos 60, o general Tito entrou em Jerusalém e destruiu literalmente o templo e não houve mais sacrifício. Até os anos 60, eles ainda o fizeram na Páscoa, mas depois não, porque inclusive houve a diáspora, foram deportados e eles começaram agora a cultuar nas sinagogas. Sinagogas, uma igreja menor, um centro de adoração que eles criaram como nós o fazemos. Essa é a nossa sinagoga, e nos domingos, pela tecnologia, eles não tinham isso. Nós podemos sair das nossas fronteiras para alcançar a vida como você que está aí, que nos dá honra, alegria. Eu me alegro mesmo quando eu sei daquelas pessoas que, mesmo que não seja no dia exato como no domingo, elas ainda irão participar conosco, irão ouvir a mensagem de Deus. E a Bíblia diz que quem ouve a palavra de Deus, ela é bem-aventurado. Quem ouve a palavra, está em Apocalipse, no capítulo 1, 5 e 6, diz que bem-aventurado quem ouve, quem lê e quem obedece a palavra de Deus. Queira Deus que em ouvindo, e esta é a razão de nós estarmos aqui, comunicar e dizer da nossa fé nesse Deus vivo, que é o Deus desse livro, a palavra de Deus, que evidentemente vai trazer o que o nosso irmão acabou de cantar, que é uma necessidade básica da vida. Ele falou para descansar. Jesus, ele cansou-se na cruz do Calvário para que nós pudéssemos descansar. Mas parece que o mundo, por rejeitar, essa oferta graciosa dele, eles vivem cansados. Para onde você se volta, então você vê o ser humano como que arcado, de tão cansado que ele se acha e ele se vê por rejeitar a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de um tema que deveria ser pregado todos os domingos e nos demais outros dias também, em todas as igrejas de todo o mundo, e sair fora dessa teologia
que infestou, e vou usar mais, infectou as igrejas, né? E pregam instante, momento, circunstância, a vida atual, e não pregam o fim de todas as coisas. É o que nós vamos nos ater hoje, e eu quero usar o capítulo 5 de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o santo apóstolo, ele se expressa da seguinte forma: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não é preciso de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados tão certo, com precisão, de que o dia do Senhor vem como o ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aquela que está para dar à luz, e de maneira nenhuma escaparão. Vamos orar? Deus e Pai, aqui está esse texto escolhido para o tema desta noite. O fim está próximo. E nós queremos a tua inspiração, porque olhando para esse pregador, não vejo condições, habilidade nenhuma, ó Pai, para expressar um tema tão relevante como é esse, da sua volta, quando o Senhor virá buscar a sua noiva, a sua preferida, escolhida por ti. Digna-te, Senhor, em nos inspirar e prepara os corações, onde quer que chegar a nossa voz, que haja a inspiração do teu Espírito, para que o quebrantamento da alma, Senhor, e as barreiras e obstáculos que se opõem para esta vida que está ouvindo se tornar uma nova criatura, eles serão partido e quebrado, e o teu nome engrandecido hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós dissemos, o tema que deveria ser relevante na terra seria a volta de Jesus. A vinda de Jesus, não mais para o que ele, na sua primeira vinda, o fez. Jesus veio a este mundo, e isto é sabido até por aqueles que não aceitam esta verdade e tem apenas como uma invenção e uma ideia de homens. Mas a grande verdade é que, de fato, Jesus veio. Ele deixou o seu habitat natural, que é os céus, onde está ele agora, sendo exaltado por seres perfeitos. Não como nós ainda não somos perfeitos. Seremos amanhã, mas ainda hoje não. Mas a Bíblia diz que ele está nos aperfeiçoando. Ele começou, ele está tirando como um artífice, né? Você vê que um ourives, ele faz os seus artefatos de maneira que, quando olhamos, nós dizemos como que chegou a esse ponto. É porque ele foi tirando todas as impurezas, e depois, quando ele vê que está no resplendor e no brilho que ele imaginou no seu coração, assim como Jesus, ele imagina com a sua igreja, que somos nós, que estamos sendo trabalhados pelas mãos desse arquiteto e construtor, esse artífice por excelência, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele diz: eu comecei a boa obra e vou aperfeiçoar até os dias de Cristo Jesus. Os dias de Cristo Jesus é justamente o tema desta noite, o fim
de todas as coisas. Veja bem que lá no capítulo 7, Jeremias vai dizer desse fim. Mas os santos profetas e também os apóstolos e discípulos do Senhor, eles nunca cessaram de pregar. A tônica, o centro alto e a circunferência deste livro aqui, que é o Evangelho de Cristo, Romanos 1,16, o poder de Deus para a salvação. Não há instituição, não há livros, não há best-seller, não há organização, não há Estado, não há governo, não há reino, não há nada que possa salvar. Mas este livro, que é o Evangelho de Cristo, ele salva perfeitamente, quer dizer, plenamente, totalmente aquele que crê. Por isso que é necessário conhecer, porque este livro vai apresentar essa figura fantástica de Cristo, que assumiu o meu e o seu lugar na cruz do Calvário. A cruz não era dele, inclusive os carpinteiros há 2000 anos atrás, eles mediram, naquele tempo eles tomavam as medidas do condenado e o carpinteiro fazia a cruz, fazia o apetrecho para matar a pessoa. E eles tinham um cara chamado Barrabás, um bandido, um facínora, e a cruz era dele, mas eles liberaram e mataram sumariamente Jesus. Aquela cruz era do Barrabás. Barrabás, ele é uma alegoria de todo o homem que ele ainda não teve uma experiência salvífica com Cristo Jesus. É todo aquele que não tiveram ainda um encontro com o Senhor Jesus Cristo que vai transformar. E não há outro meio de ter esse encontro a não ser pela pregação. A pregação da palavra de Deus. Jesus, quando estava aqui falando com seus discípulos, lá em João, no capítulo de número 15, ele diz assim: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Essa palavra, sabe o que acontece com ela? Ela vai até a divisão da alma e do espírito, onde não há cientista que conheça isso. Hebreus 5:17, 5:13 vai dizer: esta palavra vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e discerne, quer dizer, traz revelação. O homem, com algumas organizações que tem na terra, ele pode até se convencer que ele é mau. Alguns psicólogos, até psiquiatras e analistas aí, conseguem mostrar para a pessoa que ela não é lá tão, como ela imagina ser. Mas não pode ir além disso. Toda terapia que é feita por outro que não seja este livro aqui, ela é apenas no exterior da pessoa. É como você pegar, um mendigo e colocar, um black tie nele, uma roupa de gala nele, ele vai ficar bonito. E ele pode até ir em determinado ambiente, porque ele está socialmente apresentado. Mas depois ele não mantém isso, porque precisa ter uma estrutura para ele se manter nesse nível social que evidentemente foi colocado. Alguém fez isso, mas nada, assim é a sociedade. Ela pode dar uma nova roupagem para a pessoa, mas não pode transformar um manancial da vida, que a Bíblia chama de coração. Por isso que Hebreus vai dizer, vai até a divisão da alma e do espírito. Só este livro. E este tema de hoje, que deveria ser, que estamos pregando hoje, deveria ser pregado principalmente nos cultos públicos, nas igrejas, todas elas do mundo,
para mostrar para o homem que ele precisa de Deus. O homem entulha a vida dele com filosofias, com doutrinas, com religião, com cursos teológicos e tantas outras coisas. E essas coisas é como nós dissemos, é só o exterior. Então, eu ouço alguma dessas pessoas. Poderia, até por ética, não vou dizer o nome de pelo menos uma meia dúzia aqui de pessoas, que elas são versadas em coisas da Bíblia, mas elas, quando perguntadas, até para uma delas, perguntaram se elas de fato eram evangélicas, porque falam desse tema, elas desconversaram. E é uma pessoa que, vamos supor, eu vou ter algumas curtição, alguns likes, né, que fala, mas elas têm milhões. Eu me lembro que, inclusive, um sacerdote numa empresa de televisão que tem uma audiência fantástica, ele colocou na frente dela algumas coisas e, de repente, em milésimo de segundo já tinha mais de 1000 e poucas visualizações. Ele mostrou para a repórter. Quer dizer, é uma pessoa que... Mas parece que ela está... Essa pessoa, inclusive, parece que ela viveu dramas, né, na fé delas, porque bateu de frente com a igreja poderosa, né, da terra, e ele teve que, inclusive, se redimir. Muitas pessoas já sabem de quem eu estou falando, mas por ética não vou dar o nome dele. Até orei para que ele, de fato, tivesse um encontro real com Deus, saindo da instituição que prega, né, salvação através de outra pessoa que não Jesus Cristo. Veja bem que o primeiro pregador, né, depois do Pentecostes, que foi o Pedro, o São Pedro, ele diz lá no capítulo 4 de Atos, no verso 12, ele diz: e em nenhum outro há salvação. E ele diz: debaixo dos céus nenhum outro nome tem autoridade. Pode a igreja dizer que fulano, o cicrano, ele tem autoridade, mas não tem. O Pedro não tem autoridade, ele falou, eu também não. Mas aquele, e ele está apontando Jesus, em nenhum outro há salvação debaixo do céu, só há um nome pelo qual nós podemos ser salvos. E ele diz em Hebreus 4,12, é Jesus Cristo. É uma pena que as instituições aí pregam outro que não Jesus. E elas estão enganando as pessoas. Por isso que Jesus, para uma delas, está lá no capítulo 23 de Mateus, diz que todo esforço que elas fazem é prejudicial para elas e para aquelas que ouvem, porque Jesus diz que elas já estão no inferno, e quando escutam elas, presta atenção, está lá em Mateus 23, 23, quando escutam elas, elas ficam 2 vezes filhas do inferno, condenadas ao inferno. Veja bem, nós sabemos, e o Pedro vai escrever, lá no capítulo 2 da sua segunda carta, no verso de número 4, que Deus é bom, mas é justo. E ele tem um tempo. Ele tem um tempo. O capítulo 4 de Hebreus, no verso de número 13, diz que toda a humanidade vai ter que tratar com Jesus. Toda. Você, eu, vamos ter que tratar com Jesus. Por quê? Porque nós recebemos dele a vida, mas ele que é o autor da vida. E você há de convir comigo que aquele que dá vida, ele é senhor da vida que ele criou. Então, é justo isso daí. Até nas nossas leis, quando há um invento, a lei de patente,
a pessoa não pode ser de maneira nenhuma copiada. Tudo tem que ter a permissão daquela pessoa, porque foi ela que criou o know-how, foi ela que inventou. Então a vida sua e minha foi criada por Deus. E esta vida foi dada com uma razão e um objetivo. Qual é a razão de Deus ter nos criado? Veja bem, eu sempre falo aqui e vou tornar a dizer. Eu e minha mulher colocamos pessoas no mundo para nossa alegria. Hoje em dia, poucos pais têm alegria. Pelo contrário, a maioria dos pais agonizam porque estão vendo seus filhos travestidos de tudo neste mundo, menos de verdadeiros filhos dele. Travestido de tudo. É imoral, profano, lascivo, desobediente, é criminoso, é viciado, é bandido, é homicida, é ladrão, é tudo. E olha, é uma parcela tão grande da sociedade que se você entrar no fórum civil criminal, você vai ver que eu não estou blefando aqui. É um número muito grande. Qualquer cartório aí está abarrotado de processos de tantas animosidades e rancor que existem na terra. E, evidentemente, isso é fruto da desobediência. Desobediência primeiro a Deus e depois aqueles que os colocaram no mundo. Então, quando minhas filhas, e elas já fizeram coisas que me deixaram aborrecido, entendeu? Eu levei-as a compreender que elas não tinham direito de fazer isso. Por quê? Se há alguém que quer o bem de todas elas, eu e a minha esposa. Fora de nós pode ter mais meia dúzia de pessoas, mas somos nós que vamos investir. Deus fez o maior investimento em você, cara. Ele mandou o filho dele que morreu na cruz. Isso aí você sabe se é verdade. Mas ele não morreu na cruz para você pôr um crucifixo no seu corpo, de prata, ouro, madeira, gesso, seja lá o que for, e você sair estampando como eu vejo as pessoas. E elas estão enchendo a cara daquele crucifixo. Elas estão brigando na rua com aquele crucifixo. Elas estão entrando nos antros e inferninhos, nos motéis, nos bordéis da vida com aquele crucifixo. E eu pergunto, não é o mal que a religião fez para a vida deles? Aí eu pergunto, a vida é cheia de bifurcação, de atalhos. Quando essa pessoa é chocada com a vida, eu até gosto, né? Eu gosto quando aparece, como apareceu para nós essa primeira semana, 2 assuntos de câncer terminal na vida das pessoas, inclusive uma delas, né, é semelhante ao câncer do meu genro, que não é dele, lógico que é do diabo. Mas apareceu um câncer no meu genro que há um mês e pouco atrás ele falou nesse púlpito. E ele é advogado, é professor, ele é um camarada com doutorado, professorado e tantos anos por aí, e ele precisa da mente dele. Mas um câncer do tamanho de uma laranja apareceu na mente dele, e ele, quando teve problema com a visão, foi ao oculista, e depois com os exames, ele foi lá para Barreto e tiraram aquele monstro da cabeça dele. Assim como o Emílio, né, o doutor Emílio também, que é advogado lá no Equador, ele foi para operar o aneurisma lá na Argentina, né, e sentou várias vezes ali naquela terceira cadeira, né, ele quando chegou lá, os especialistas, né, disseram, não sei, sumiu o seu aneurisma. E tivemos um caso agora de uma pessoa que esteve na festa da minha filha, o casamento dela, que foi no dia 5 passado, né, no mês passado, e nós estivemos ali com muita alegria, e não tenho reflexo sequer
de ter apertado a mão, conversado com ele, embora falamos com muita gente, mas soubemos que 2 dias depois do casamento apareceu um câncer terminal e ele é um homem bem sucedido e parece que o médico liberou ele para fazer tudo o que ele quiser, porque o tempo dele está muito, muito curto. Então nessa eu falei, filha, é para você ir lá e falar, né, do que aconteceu, né, e de fato ela falou o que aconteceu com o cunhado dela, meu genro, e Deus ele está trabalhando, dando testemunho e falando que para Deus não há impossível. Apareceu outro caso até aqui perto de nós, né, e nós estamos orando, porque a pessoa é de uma outra profissão de fé. E nós sabemos que isso daí é um bloqueio, é um impedimento, é um obstáculo para que, evidentemente, a fé que nós temos neste que está para vir por causa do fim, é para fazer essas coisas transcendentais e miraculosas. Agora, se ele vai crer para acontecer o mesmo que aconteceu com o meu genro, eu não sei. A família é que, uma das aqui perto de nós, né, é que vai ter que conversar a respeito. E se preciso, vamos até ele sim, para anunciar que isso daí é um caminho para ele conhecer a verdadeira fé, o verdadeiro Deus, que evidentemente está disposto a fazer o que for preciso para que ele o conheça. Não conhecer Jesus significa que você fica refém. Refém do quê? Daquilo que você nasceu para exercer e fazer. Veja bem, você nasceu para crer. Você nasceu para experimentar e para acreditar em um ser que está numa outra dimensão, maior do que essa. A minha Bíblia chama esse ser de Deus. E é o que eu chamo também. Que ele gosta muito de nós. E ele faz de tudo para que possa atrair você e trazer você para este meio aqui, onde o povo, ele prefere estar aqui do que em qualquer lugar da terra. Sabe o que o capítulo 84, Davi diz? Olha, eu quero estar um dia na casa do Senhor, esse lugar, do que no Itaquerão, estava cheio lá hoje, eu vi na minha televisão, aquele todo-poderoso lá não leva ele para o céu, não salva ele, não conquista nada para ele, mas nem os outros que disputam aí, nem para ir em um espetáculo lá no Rio de Janeiro com o carnaval, não, aquele rei Momo também não vai fazer nada, em autoridade nenhuma desta terra poderá, mas esse Deus que te criou, ele colocou em você a eternidade. Está lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Deus colocou a eternidade no coração nosso. Ele nos fez com uma dependência de um ser maior, e esse ser maior é Ele. E quando você não conhece esse ser maior, que Ele veio, foi e disse, eu vou voltar. E nós lemos aqui, Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, dizendo que eles não ignoravam isso. Talvez eu esteja falando com alguém que não acha relevante e ignora que um dia esse Jesus que foi pregado na cruz do Calvário, lá no Gólgota, ele vai voltar agora em glória para nos levar para ele. Mas esse nos levar é para aqueles que de fato reconheceram que há dentro dele um desejo da eternidade de glória. Mas existe uma outra eternidade que não é de glória, mas é eterna também. Porque a eternidade está em você. Você que está aí, você pode morrer no corpo. A Bíblia diz lá no capítulo 9 de Eclesiastes que o pó volte à terra que o deu. Mas o espírito, você é corpo, alma e espírito, vai voltar para Deus.
que o deu, é dele. Agora presta bem atenção nisso. Disse que o capítulo 4, 17 4:13 de Hebreus, diz que todos nós vamos dar conta de Deus. Você vai dar conta da sua vida. O que você fez com a sua vida? Se você gastou a sua vida em deleites e prazer dessa terra, eu aconselho você, se tem uma Bíblia, ler o capítulo 16 de Lucas. No capítulo 16 de Lucas, Jesus fala a parábola, é uma história de um homem que ele não quis saber de Deus, como bilhões de pessoas na terra, não quis saber de Deus. Foi tocando a vida dele, falou: eu quero ser feliz, me realizar, eu não preciso de nada e ninguém. É uma loucura isso. Tem uma igreja lá do Apocalipse, no capítulo 3, que expressa essa natureza das pessoas. Ela diz assim, a igreja de Laodiceia: eu estou bem e não preciso de nada. Sabe o que Deus está dizendo para ela, essa igreja? E é para você também. Você não vê que você é um desgraçado, pobre, cego e nu. Está lá no capítulo 3 de Apocalipse, se você tem uma Bíblia. Então eu aconselhei você a ver o capítulo 16 de Lucas e ler esta parábola de uma pessoa que ela não se interessou pela eternidade que há dentro dela. Você é eterno, você não vai morrer. É o diabo que diz para você dar um tiro na cabeça, pular lá do cobertura, deixar o metrô te estraçalhar por aí, pular nos trilhos ou coisa dessa natureza, ou então beber aí o psicotrópico, tudo, e você partir. Não, o seu corpo vai morrer, mas a sua alma não. E o pior de tudo, você vai pecar um pecado que está lá em Êxodo, no capítulo 20. Sabe que está no Êxodo, capítulo 20? Não matarás. E o pior dos assassinos é aquele que mata a si mesmo. Mas quando você mata a si mesmo? Quando você está bebendo cachaça, você está se matando. Quando você está fumando droga, fumando cigarro, quando você está aí com seus narguilhos da vida, né, eu vejo essa juventude tola. Eu que me esbanjei em tudo quanto é pecado e posso dizer de cátedra que isto é os agentes do mal, os demônios que levam as pessoas a ter esse tipo de prazer, né? Quando na verdade ela está adulterando o próprio corpo. Quem é que fica se beliscando? Por que você não faz isso? Porque supostamente você vê que dói e você vai dizer que se ama. Você tem que beliscar, belisca os outros, não você. Mas quando você está usando de todos esses artifícios para dar sentido à sua vida, é porque está faltando algo em você. Esse algo chama-se Jesus Cristo. E enquanto você não colocar Jesus Cristo, você vai descer as ladeiras da infelicidade e vai ser, né, o que você, quando você olha aqueles caras lá da Cracolândia. Mas se você olhar os bilhões de pessoas que estão na Terra, em outros níveis, é bem verdade, eles estão como aqueles zumbis. Se você precisa de um copo de cerveja, se você precisa de um baseado, se você precisa de uma mulher amante alheia que não seja a mulher que você se comprometeu, casou com ela, e você documentou, tem que documentar. Eu fui lá para o Equador para documentar diante do juiz, a juíza de paz esteve lá e fez tudo, né, como os irmãos que estão aqui, e depois nós impetramos as bênçãos dos céus para a união deles. Aí o diabo vai querer lutar contra esse casamento, mas vai conseguir? Não, porque a Bíblia diz: quando o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, o diabo que anda ao derredor. Pedro disse: o diabo anda ao derredor quando você mostrar de quem você é proprietário,
de quem você é servo, quem é o seu dono, ele vai fugir de você. O diabo vai fugir de você. Por isso que você vai resistir com qualidade de vida. Você não quer viver uma vida com qualidade? Eu tenho certeza que você quer. Tem mentido a igreja, as seitas, as religiões, tem mentido para você e dito que, não, você acha que Deus... Por isso que, inclusive, a igreja dominante criou um tal de purgatório, que não existe em livro nem da nossa Bíblia, nem da Bíblia dele, que tem 7 livros a mais, e nem de escritor nenhum, a não ser algum filho do inferno que inventou que há bases para isso. Não, na verdade de Deus não existe. Por quê? Porque eles são bonzinhos? Não, a sua vida, depois que você parte desta vida, a sua vida já está selada. Os registros todos da sua vida já estão selados e nada se pode acrescentar e nada se pode tirar. Pode ser tirado os seus pecados por Jesus Cristo quando você o confessar como o seu Salvador, como eu fiz há 40 anos atrás quase. Então a Bíblia diz que os nossos pecados são retirados dos livros de Deus e o nosso nome, está lá no capítulo 20 de Apocalipse, é escrito no livro da vida. É isso que você precisa, esse livro da vida onde está o registro daqueles que entraram para esta família. Agora eles são o que? Obedientes à palavra de Deus. Ah, você não peca, pastor? Todo dia eu peco. Todo santo dia. Só que eu não sou aquele pecador contumaz. Eu não fumo um baseado como já fumei, para depois fumar outro. Não. Eu não penso uma maldade para depois pensar outra. Na mesma hora, eu sou acusado de aquilo que eu pensei, falei ou fiz. Não agrada a Deus, você percebe que Deus ficou triste. É como você querer entrar num banco com metal e aquela máquina que você passa aquela porta vai registrar que você tem algum impedimento ali. Com Deus é assim mesmo. E é esse livro com seu Espírito que nos traz esta verdade para que nós não vamos dormir com o nosso pecado, como Paulo escreve lá no capítulo 4 de Efésios. Então, esse Deus, ele diz aqui no capítulo de número 4 de Hebreus, no verso, eu vou ler para vocês, de Hebreus não, de Pedro, eu vou ler para vocês como que ele se expressa. Capítulo 2 de Hebreus, para esses que pregam que existe um purgatório, que existe, depois de morto, uma possibilidade de salvação, está escrito aqui, ora, capítulo 2, verso 4 de 2 Pedro. Deus não poupou os anjos que pecaram, antes os precipitou na escuridão, no abismo, e os entregou para as trevas, e eles estão reservados para o dia do juízo. Você vê que nós falamos que no capítulo 4 de Hebreus vai ter esse dia de juízo. No dia de juízo, cada um vai receber rigorosamente aquilo que ele recebeu, aquilo que ele fez, aquilo que ele falou, aquilo que ele viveu. Aí, o escritor aqui não para só nos anjos, porque anjos, eles não são humanos como nós, materializados como nós. Aí ele vai dizer, e não poupou o mundo antigo, nos tempos de Noé. Isso você sabe. A humanidade toda foi morta quando só Noé, com mais sua mulher e seus filhos e noras,
foram salvos. 8 vidas apenas, e depois começou de novo a civilização. Pois Deus acabou com todos eles. E depois diz, e também não perdoou o quê? Não perdoou a cidade de Sodoma e Gomorra. Quem for para Israel e quem quiser saber a respeito, sabe que Sodoma e Gomorra eram nações perversas. Perversas. Como o mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Lá eles não tinham ética, dignidade, moral, pudor. Lá eles quiseram, inclusive, olha essa ideologia de gênero que está aí. Lá está no capítulo, inclusive, 19 de Gênesis. Eles quiseram transar com os anjos que foram na casa de Ló. Nós sabemos que a Bíblia, a sociedade condena, e a Bíblia condena as bestialidades. Bestialidade é relação íntima com outra natureza. Exemplos, animais. Mas nós sabemos que o homem, na sua sensualidade animal, está lá em Romanos capítulo 1, porque eles têm paixões infames. Qual é a paixão infame? Bom, veja bem, o capítulo 13, verso 4 de Hebreus, diz assim: venerado seja entre nós, entre todos, o matrimônio e o leito sem mácula. Depois ele vai dizer, mas aqueles que se prostituem, e pode ser homem com mulher, mas fora do casamento, eles vão ser julgados e condenados por Deus. É sério esse negócio. Por que que a minha filha falou, pai, vem para cá para nos casar? Hein? E eu fiquei feliz e fui para lá com um monte da minha família, fomos 14 pessoas para lá, para congratular com elas, né? E foi uma festa linda. Aliás, todo casamento é uma festa linda. Todo casamento. Sabe por quê? Porque se você fez o que Deus mandou, você foi lá, como era feito. Antigamente, a porta da cidade ficava os magistrados, os juízes. Ficavam aqueles que eram os mais antigos da civilização, do povo daquele reino, daquele povoado. Eles ficavam lá para julgar as causas. E eles iam até esse juízo para eles confirmar com testemunha de que eles estavam agora assumindo um compromisso matrimonial. Não é como os homens falam aí, não, ajuntado com fé, casado, isso não é coisa do diabo. Não, esse negócio de casamento é só papel. Não, a Bíblia diz que precisa ser. E depois, se Deus fez o primeiro casamento, está lá no capítulo 2, 24 de Gênesis, se Deus fez o primeiro casamento de Adão e de Eva, e evidentemente foi ele que constituiu o sacerdócio, foi para que o sacerdote o fizesse. Isso é o que nós o fazemos. Mas a sociedade de Sodoma e Gomorra ignoravam tudo isso, como o pessoal, talvez, eu estou falando certamente com alguém que ignora isso. Você está com uma mulher que não é sua mulher, que é sua amante, e você diz, não, eu gosto dela, gosto da gente, a gente vive um para o outro. Está errado. Pastor, você está errado. Você tem que legalizar isso. Se você não legalizar isto, viu? Diante de Deus está errado. O Deus dessa Bíblia. Se você não legalizar esta união, entendeu? E eu vou até sugerir para você, leia o capítulo 19 de Mateus, com respeito a isso, e leia também o capítulo 7 de 1 aos Coríntios, que Paulo vai dar essa doutrina para você. Você quer largar a sua mulher? Você pode até largar, mas você não pode casar com outra, a não ser que você volte com ela. Não é comprometedor? Você já largou porque você acha que ela já está com os quilômetros vencidos, ou coisa dessa natureza, como você faz com carro, com outros equipamentos toda a sua vida, mas com o ser humano não, porque o ser humano foi idealizado por Deus. E se você descer as ladeiras
dessa filosofia, que as igrejas, talvez eu estou falando pessoas de igreja até com pastor. Eu conheço o pastor que andou comigo e ele largou a mulher, já se juntou com outra. É lógico que eu já me distanciei dele quilômetros, não é mesmo? Até porque sabe qual é a minha doutrina, que não é minha, é dele. É o que eu estou falando para vocês. E quando Jesus vier, não pense que ele vai pegar o livro dele, está aqui, né, o texto, vai pegar o livro dele e vai chamar o seu nome. Isso foi um grande pastor. Se ele é um grande pastor, eu não vou, até um bispo, né, de uma igreja enorme no mundo, ele falou isso na televisão dele. Porque é a verdade, ele tem que um dia falar, mesmo que seja um dia só. Eu só vi ele falar num dia, isso há 20 anos atrás. Entendeu? Que no dia do juízo, Deus pegou e falou, fulano de tal, vamos supor, vou colocar aqui aleatório, Severino, vem cá. Aí ele veio. Aí quando ele chegou diante de Deus, Deus falou para ele, chama a sua mulher. Ele falou, Maria. Aí Deus falou, Maria não, aqui está Severina, aqui está Francisca. É o que está escrito no livro dele. Aí você vai querer, sabe o que é, senhor? Ele vai dizer, não precisa explicar, não, fica aqui do lado esquerdo meu. E sabe quem vai ficar do lado esquerdo? Segundo João, no capítulo 5, os bodes. Lá é representado daqueles que não são as ovelhas do Senhor, aqueles que não são seguidores do Senhor. Jesus em João 14 diz, eu voltarei outra vez e vos levarei. O intuito, o propósito, o desejo do meu coração, a vontade da minha alma, minhas orações, é para que você esteja preparado, como ele falou que a igreja de Tessalônica estava preparada. Ele falou, já não preciso nem escrever para vocês, porque vocês estão certos disso. Mas para você eu preciso pregar, porque você está incerto, você está duvidoso. No tempo dos apóstolos, muitos disseram que no tempo de João, no tempo de Paulo, no tempo de Pedro, disseram, não, isso aí não vai acontecer, já aconteceu. Não aconteceu. Jesus não voltou ainda. E ele está dando um prazo para você. Porque ele não quer que você se perca. Ele quer que você seja salvo. Ele não quer que o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário seja inútil. Mas se você está vivendo aquilo que nós pregamos, que é o oposto da vontade dele, que está escrito e registrado nesse livro, você está em iminente perigo. Mas a Bíblia diz em Hebreus 3, 7, 8, diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Quer dizer, não feche a porta da salvação para você. Ela está escancarada. Apocalipse 3, 20 diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro. Ele quer entrar na sua vida e transformar a sua vida. Para você que rouba, não rouba mais, que mente, não mente mais, que maldiz, não maldiz mais, que se prostitui, não se prostitui mais. E agora você ter a vida abundante que Deus trouxe pela sua morte vicária, quer dizer, substituta, no seu lugar, naquela cruz. Que tal ser hoje o dia aceitável? Que tal no dia de hoje você dizer, Senhor, eu não tenho vivido corretamente. Você gritar, Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 diz, se com tua boca confessares o Senhor, tem que falar, viu? Deus quer que você fale, para que anjos, Deus e os homens saibam, são testemunhas. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus, e no teu coração creres, que Deus o ressuscitou dos mortos, como de fato aconteceu, isto é evidente, declarado e anunciado no mundo inteiro. Quem vai em Jerusalém fazer aquele roteiro turístico, vai entrar no túmulo de Jesus e tem uma placa, ele não está aqui, ele ressuscitou. Eu fiz questão de filmar isso e fotografar. Então, o que acontece? Você vai ser salvo. Paulo diz, está salvo. Tudo isso. E você vai ver que sua vida vai mudar.
Você não vai precisar mais ser torcedor do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, do Palmeiras. Você não vai ter que achar que é a cidade tal que vai te fazer feliz, é a profissão tal. Você sabe que é Jesus, o autor da vida, que vai te fazer feliz. E a Bíblia diz que há alegria nos céus. Capítulo 19, verso 10 de Lucas diz: a festa nos céus por um pecador que se arrepende. Por que você não promove uma festa nos céus agora? Confessando o Senhor Jesus, e miríades de seres perfeitos vão se dobrar diante do trono de Jesus e vão confessar e dizer para Ele que valeu a pena por causa da sua confissão. Ele ter feito o que Ele fez há 2000 anos atrás. E você estará salvo. Vamos ficar em pé e vamos orar pela tua salvação? Ore comigo. Querido, eterno e santo Pai que estás no céu, nós pregamos sobre o fim dos tempos, que Paulo diz está próximo a 2000 anos atrás. E agora nós estamos já no crepúsculo, está fechando a cortina da oportunidade, mas essa vida que está ouvindo, ela está aproveitando a oportunidade agora, Senhor, para ela ter o nome dela escrito no livro da vida. Então, ó Deus, dá que nesta hora o teu Espírito tome literalmente o corpo, alma e espírito dessas pessoas que estão, Senhor Jesus, conosco, não só aqui pessoalmente, como virtualmente, para que sejam salvas. Obrigado, Pai, por amor de Jesus. Amém e amém.